Agora eu vou comentar sobre um filme sobre vampiros. É um filme de 1985 chamado A Hora do Espanto, Fright Night. E antes de eu comentar sobre o mesmo, eu vou ler algumas informações extraídas do Wikipedia. A Hora do Espanto, Fright Night, é um filme de terror sobrenatural americano de 1985, escrito e dirigido por Tom Holland. Não é o Tom Holland do Homem-Aranha, tá? É outro diretor. Em sua estreia como diretor. O filme acompanha o adolescente Charlie Brewster, interpretado por William Ragsdale. E o filme foi lançado em 2 de agosto de 85 e arrecadou 24,9 milhões nas bilheterias. Desde seu lançamento, recebeu críticas positivas dos críticos e se tornou um clássico cult. Foi seguido por uma sequência, A Hora do Espanto 2, Fright Night 2, de 1988, e uma refilmagem, um remake de mesmo nome, de 2011, que é uma porcaria. E depois desse remake, teve uma sequência desse remake que eu prefiro nem falar aqui. Enfim. A Hora do Espanto é um filme, vou dizer assim, que é um dos poucos filmes de vampiros que eu gosto. Muito bem produzido. E é uma comédia de terror, tá? Eu vou contar um pouquinho só do filme. O filme começa com 2 namorados ali, o Charlie Brewster e a personagem, né, acho que é Amanda Wise. Enfim, eles estão ali descobrindo o sexo, a menina é virgem, a garota é virgem, e o Charlie é o cara que vai enfim, dar um jeito da menina não ser mais virgem. Ele vai desvirginar a menina, se é que vocês já entenderam. Aí eles estão assistindo um seriado chamado A Hora do Espanto, Fright Night, que é protagonizado por um cara chamado Peter Vincent, que se intitula O Matador de Vampiros. Quem mata vampiros é o Peter Vincent e ninguém consegue fazer isso como ele, que é o que o programa de TV, a série de TV, ela apresenta. E esse personagem, Peter Vincent, foi interpretado pelo Rod McDowell, enfim, também é um ator icônico da época ali. Aí quando eles estão assistindo esse programa, programa de terror, aí o Charlie Brewster e vê os novos vizinhos se mudando para o lado dele, né, para a moradia dele, enfim, estão se mudando ali para uma casa. E esses vizinhos, eles são tanto quanto sinistros. E o vizinho que se muda ali é o personagem do Chris Sarandon, que é o Jerry Dandridge. É um ator de renome. Ele fez sua marca lá nos cinemas americanos. Todo mundo já conhece ele de Brinquedo Assassino. Enfim, aí o Charlie Brewster, ele começa a dar uma espionada nesse vizinho, né, que é o Chris Sarandon. E o vizinho ali, ele tem o costume de trazer belas garotas toda noite para a casa dele. Aí o Charlie Brewster, ele começa a ver algumas coisas do vizinho, e como por exemplo o vizinho traz belas garotas, umas mulheres gostosas que ele traz lá pro quarto dele, e o Charlie, ele presencia alguma coisa que ele, né, acaba concluindo que é uma tentativa de assassinato. Enfim, que ele acha que o vizinho dele está envolvido em algumas coisas, e aí vem alguns outros spoilers do filme que eu não vou contar aqui. Se eu contar aqui, vou ficar desinteressado pela trama. Aí é o seguinte, né, o Charlie, com a personagem da Amanda Wise, ele não está tendo um relacionamento muito bom com ela. Às vezes ele vai querer transar com ela, ele dá pra trás, ela também já está meio cansada disso, e o Charlie agora tem olhos apenas para o vizinho dele, né? É estranho isso, né, cara? O cara deixa a mina e fica só bisbilhotando o vizinho dele, porque ele vê algumas coisas sinistras acontecendo na casa ao lado dele. Esse vizinho é o Chris Sarandon. E quando o Chris Sarandon ele começa a perder a paciência com o Charlie, o Chris Sarandon vai tomar algumas providências, e quando essas providências acabam não adiantando, o Chris Sarandon, ele bola um plano para ele entrar na casa do Charlie sendo convidado. Então você já imagina aí o que é o Chris Sarandon, o personagem do Chris Sarandon, o que ele é no filme, né? E infelizmente a mãe do Charlie, ela acaba deixando o personagem do Chris Sarandon entrar, porque o Chris Sarandon, a partir do momento que ele entra dentro da casa do Charlie, ele vai conseguir ter o Charlie nas mãos dele e ele vai falar para o Charlie parar de bisbilhotá-lo. O Charlie, obviamente, é aquele adolescente, né, que não tem limites, ele acaba irritando o Chris Sarandon, e as coisas vão acontecendo no filme. A gente descobre quem é o personagem do Chris Sarandon. E descobre também outros personagens que estão ali com o Chris Sarandon, porque ele se muda para uma mansão, uma casa, né? Mas só que quando a gente é apresentado dentro da casa do personagem do Chris Sarandon, que é o Jerry Dandridge, a gente vê outras coisas ali, e a gente vê também o braço direito do Jerry Dandridge. E aí o Charlie, né, bisbilhoteiro, stalker, espreitador, né, não deixa o vizinho dele em paz, acaba colhendo o que ele próprio plantou. E o Chris Sarandon acaba perdendo a paciência, como eu já disse aqui. Aí o Charlie, né, quando ele se sente meio ameaçado, e nesse entreveiro aí vão acontecendo algumas mortes, a polícia está investigando mortes de belas garotas, inclusive a garota que o Charlie viu entrar na casa, né, no quarto do vizinho dele, né, que é o Jerry Dandridge. Aí o Charlie decide fazer alguma coisa, mas ele não pode fazer, porque se ele ir à polícia vai pensar que ele tá louco. E o Charlie precisa ter alguns conhecimentos ali antes de tomar qualquer decisão. Aí nesse ponto do filme, né, nós temos a ajuda de um outro personagem para ajudar o Charlie, que é o ator Steven Geoffreys, que fez A Hora do Espanto, fez alguns filmes de comédia, meio pornô na época, e estrelou também um papel em um filme dirigido pelo Robert Englund, que é 976 Evil, aqui no Brasil intitulado Linha Direta para o Inferno. Aí esse personagem, que é o Evil Ed, aqui traduzido aqui no Brasil, o nome dele é Maldoso, ele começa a ajudar o Charlie, para o Charlie se precaver com o vizinho que está do lado dele. Aí o Charlie vai ouvindo os conselhos desse personagem maldoso, Evil Ed,
que é o personagem de Steven Geoffreys. E aí vão acontecendo algumas coisas, e aí o personagem do Chris Sarandon, ele começa a se intrometer não, né, com o direito dele, né, porque ele foi stalkeado, o Charlie espreitou ele, né, não respeitou a liberdade do vizinho, e quando o personagem do Chris Sarandon, ele vai investigar a vida do Charlie, ele acaba se envolvendo com a namorada do Charlie, que é a personagem da Amanda Wise. Aí o nome da Amanda Wise no filme, a Hora do Espanto, é Amy. Aí o Chris Sarandon vai tirar a namorada do Charlie, porque o Charlie acho que deu uma de frouxo, não transou com a namorada, pra ficar stalkeando o vizinho. E aí a namorada começa a sentir uma atração pelo Chris Sarandon e as coisas vão acontecendo de forma totalmente espontânea, naturalmente ali. O filme, ele não perde tempo, ele deixa o espectador apreensivo. É um filme bastante frenético, as coisas não param de acontecer, muito bem escrito. Também tem boas atuações, trilha sonora empolgante, umas bandas de rock ali. E no final, temos ali a ajuda do personagem do Rod McDowell, que é o Peter Vincent, o matador de vampiros, e eu não vou dizer o que ele vai fazer ali, né, cara, mas você já tem uma dedução do que ele vai fazer depois quando ele decide ajudar o Charlie, mas com muito custo, porque nem o Peter Vincent e nem mesmo a polícia acredita que o Charlie está falando a verdade, porque eles pensam que o Charlie está louco. Então, a maior virtude do mal é achar que a pessoa que presenciou o mal é aquela que está louca. E como os outros são descrentes, os outros não vão acreditar nessa pessoa, mesmo com relatos que beiram, assim, fatos que estão em plena evidência do que realmente aconteceu aqui, como estou falando aqui, das mortes que estão acontecendo naquela região. Beleza? Bom, a partir daqui, spoilers, grandes efeitos especiais, tem alguns monstros interessantes. Enfim, né, um certo personagem ali, que depois o personagem do Chris Sarandon, que é o Jerry Dandridge, quando ele vai enfrentar o Charlie, né, vizinho, ele não é um cara que é vencido facilmente. Não é vencido facilmente, não. Ele é duro na queda, cara. E o Charlie vai precisar ter confiança nele mesmo, e até mesmo do Peter Vincent, para que, se os dois quiserem derrubar o personagem do Chris Sarandon, que é o Jerry Dandridge. E aí o filme ele tem um final apoteótico, um final que depois leva para uma sequência, né? Eu também até gostei da sequência de Hora do Espanto, embora não considero melhor do que o filme original do Tom Holland, mas mesmo assim é uma sequência muito boa. Hora do Espanto de Tom Holland, de 1975, é um filme de terror, comédia, terror, filme bom, filme bem a cara dos anos 80, vocês vão curtir, ainda mais para quem é saudosista, viveu a época, vai curtir, e é um filme que ultrapassou as barreiras do tempo. Eu recomendo aqui, se eu fosse dar uma nota, daria uma nota 9.8, bem próximo de 10, porque a Hora do Espanto continua sendo um entretenimento na medida certa, ultrapassando as barreiras do tempo. Um abraço a todos, meus caros, e fui!